Graça e paz, meus irmãos. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, né? Confesso que são poucos versículos, né? Que tem essa, né? Que fala assim de animais, de animal. E em Eclesiastes, capítulo 3, né? É uma passagem que eu vejo assim que nós precisamos meditar muito, né? E também estarmos em oração, em dobrar os nossos joelhos pela natureza de Deus, pelos animais. Quais animais todos? Pelos rios, pelas águas, porque nós também somos animais, né? Só que nós, né, tem uma separação, né? Dizem que nós somos animais racionais, né? E os outros são animais irracionais. Mas tem hora que fica uma interrogação em minha cabeça, viu? Será que é mesmo? Será que nós somos tão racionais, né? E os outros são tão irracionais, os animais? Mas, né? Vamos manter assim como está. Mas agora nós vamos vir aqui dentro da palavra de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 16, fala assim: há injustiça no mundo. Neste mundo, eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que se passa neste mundo, tudo o que a gente faz acontecerá na hora que tem de acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. No fim das contas, os mesmos que acontece com as pessoas acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Como é que alguém pode ter a certeza de que o sopro de vida do ser humano vai para cima e que o sopro de vida do animal desce para a terra? Assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa, pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Meus irmãos, aqui está bem resumido nessa Bíblia aqui do meu filho, sabe? Quem, né? Como que pode o ser humano, né? Olhar um animal ali, um animalzinho, um animal, e falar assim: ah, eu sou o ser humano, eu sou o animal racional, eu vou subir para o céu. Não, aqueles animais não tem importância não. Eles vão ficar, eles vão descer para baixo, eles vão morrer, vão descer para baixo. Misericórdia. Como que desce para baixo? Eles quer dizer que eles vão assim para baixo da terra, mais baixo ainda. E eu falo assim, o que Deus quer nos falar aqui? Ele quer nos dizer, né, que a mesma forma, né, que do pó eles vieram, nós também viemos do pó. E quem somos nós para falar o que vai acontecer conosco, né, depois da morte? Nós sabemos que tem a vida eterna para nós. Mas quem somos nós para falar que para nós tem a vida eterna e para os animais não tem? Tá, tem os animais que o Senhor nos permite, né, alimentarmos. Eles nos dá animais ali, o sacrifício, né, do pecado, o sacrifício do ser humano lá desde o início, né? Hoje, o que nós temos? Hoje nós temos que sacrificar um animal para nós nos alimentarmos. Aí eu não vou lá eu não trabalho num matedouro, eu não trabalho numa fazenda, eu não mato uma galinha, eu não mato um porco, eu não mato uma vaquinha, né? E assim vai. Mas eu vou lá no mercado, eu compro um peixe, eu vou lá no mercado, eu compro uma carne, eu faço parte, né, dessa cadeia alimentar. Falar que eu não mato. Nesse sentido, mas se a gente precisa entender que nós estamos fazendo isso porque Deus nos deu, né, isso como uma oferta para o nosso alimento. Não que é para a gente fazer isso exageradamente, mas tudo com moderação.
Se a pessoa não come carne, ela é vegetariana ou outra coisa, aquele alface que pegou ali, ele também é comparado como um fôlego de vida, porque ele tem raiz, todas as plantas que estão ali têm raiz, eles têm vida. E quando você tira ela dali, aquele alface que a gente compra no mercado ou numa feira, ele já morreu também, ele já foi tirado da raiz. Mas ele está ali como oferta que o Senhor nos entregou para a gente comer. Então, ele tem vida, ele respirou, ele respirava. Então, meus irmãos, tem isso. Mas eu quero comparar aqui, o Senhor quer dizer aqui, que quem é eu para falar, sei lá, aquele animal, aquele ali vai afundar lá, ele vai para baixo da terra. Mas nós não, eu como ser humano, eu vou, né, eu vou para o céu, um exemplo. E aqui ele fala, quem somos nós, né, para fazer esse julgamento. Então, meus irmãos, se tá isso aqui, se nós oramos pelo ser humano, se nós oramos pelas pessoas, nós precisamos colocar os nossos joelhos para orar pelos animais. Tem muitos animais, né, eles são tão, assim, inocentes assim, né, também estão no pecado, né, porque eles também estão aqui com a gente. Mas eu falo inocente, assim, no sentido de parecido com uma criança, né? Eles também precisam das nossas orações e eu acredito que eles acreditam em Deus. Os animais, eu tenho 6 animais aqui, 4 gatos e 2 cachorros, e a gente sabe que eles sabem que existe um Criador, que existe Deus na vida deles, a gente sabe. Eles precisam de manhã acordar cedo, eles já acordam cedo, alegre. Eles alegram, os pássaros, se não comeu bem ontem, ou se dormiu sem comer, ou não sei o que, de manhã eles acordam alegre, cantando, dando alegria, dando seus, né, cantos. Os animais, tanto gato, cachorro, eles acordam também cedo, alegres pelo dia, pelo amanhecer. Então eles sabem que há alguém que controla isso, que controla esse dia, essa tarde, essa noite, porque quando vai dando a tarde, as galinhas também, elas têm os seus horários de irem lá para os seus, né, seus cantinhos lá e para os seus puleiros e dormir também. Então, eles também entendem. E como que eles necessitam de um sol? Você pode fazer o que quiser com eles, mas eles gostam de tomar o sol. E esse sol, ele vem de quem? De Deus. É Deus que colocou esse sol. Então, eles sabem dessa criação, de Deus como criador, né? Talvez eles não expressam como você, mas eles também têm uma forma de adorar a Deus. E Deus sabe disso. As plantas também. As plantas podem estar lá com seus galhos sequinhos, mas elas estão adorando a Deus. E a gente vê a alegria delas quando vê uma chuva. Em alguns dias, aquela planta, aquela árvore que a gente falava, está seca. Galho seco, começa a aparecer as flores e as folhas verdinhas, louvando e agradecendo a Deus em seus momentos difíceis, enquanto elas estão secas, enquanto elas passou até por queimada, mas conseguiu sobreviver. Então, são seres que respiram. Então, nós precisamos estar atentos, né, a isso que o Senhor tem nos colocado. Que nós possamos orar pelos animais injustiçados. Né? A vida dos animais não é mais a mesma. Você acha, um animal hoje ele vem, né, na cidade, ele sai do seu habitat lá porque ele vem à procura de alimento. Né? O ladrão ele vem para roubar, matar e destruir muitas vezes, mas o animal ele vem para arriscar a sua vida, para ele poder, ou ele vai morrer, ou ele vai destruir, mas ele vem por um motivo, ele vem para caçar, ele vem para alimentar, e normalmente costuma muito vir as fêmeas, porque tem os filhotes, ela vem sacrificar a sua vida para buscar o alimento para levar para os seus animais, até mesmo os ratos, né, meus irmãos? Né, os ratos, eles vêm na nossa casa, eles não vêm para nos atacar, mas, né, por mais que eles dão doença, tudo, mas eles vêm atrás de alimento. E qualquer alimento que ele encontrar que serve para sustentar, ele vai alimentar. Se tiver uma fruta, ele vai alimentar. Os morcegos, eu fico vendo os morcegos aqui perto, eles alimentando de amoras, de frutas. Então, todos esses animais necessitam de alimento, de comer. E eu estava falando, estamos perdendo muitos animais nesse mundo, muitas queimadas, muitas destruição. Às vezes, se eu for para um campo, para outro lugar, eu vou ver mais borboletas. Mas a gente quase não tem visto muito isso na cidade. As borboletas, não temos visto tanto assim,
essas coisas, borboletas, esses tipos de animais assim, né? Porque elas não estão tendo nem o processo da metamorfose. Às vezes ali está um lagarto, um casulo, e esses animais ali já foram queimados. Às vezes ficou só o macho ou só a fêmea e não está tendo reprodução, né? Tá tendo essa o quê? Aniquilação da reprodução, né? De macho e fêmea para reproduzir mais. E por aí em diante. Então, meus irmãos, vamos estar meditando nesse Eclesiastes 3, né? Que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito de Deus, né? Eclesiastes 3, mas nesse Eclesiastes 3, além de falar desse tempo determinado, ele vem e fala aqui também, né, dos animais, né? Vi mais debaixo do sol no lugar do juízo impiedade, e no lugar da justiça impiedade ainda. Versículo 17. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento, para toda obra. Disse eu no meu coração, e por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como animais. Porque os que sucedem os filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, né? Então, meus irmãos, vamos orar. Tem muitos animais pedindo socorro, pedindo orações para nós. Muitos animais injustiçados, em cativeiros, pássaros, né? Às vezes eu já vi pássaros, eles colocarem dentro de sapatos, dentro de malas, né? E ali para exportar para outros lugares, para fazer comércio, né? Animais, né? Cachorros, gatos. Gente, eu tenho gato aqui, eu quero falar para vocês. O gato, ele é caçador como nós, mas ele caça para alimentar. Ele não pega os animais todos os dias. Tem dia que passa passarinho perto dos meus gatos, eles não vão pegar. Porque aquele dia ele não vai comer carne, mas aquele dia que ele está com vontade, sabe aquela ansiedade, aquele anseio que precisa de alimentar da carne, aquele dia ele vai caçar. E ele não vai pegar mais, ele vai pegar aquele tanto que vai saciar ele. Ele tem esse controle dentro da cadeia alimentar. Ai, eu não gosto de gato porque ele caça, porque ele mata pássaro. Aí, você não mata, você não come um peixe? Ah, você não pescou o peixe? Não, mas você comprou no mercado, você faz parte dessa cadeia. Então, que nós possamos orar, buscar ao Senhor, né, esse entendimento e sabedoria, orando. Senhor Deus e meu Pai, te agradecemos por esse dia. Obrigada por esse dia maravilhoso que se inicia em nossas vidas. Obrigada, Pai, pela tua graça. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua benignidade pela manhã e pela tua fidelidade, assim como diz no Salmo 98. Pela tua benignidade que está conosco pela manhã e pela tua fidelidade que vai estar conosco até o entardecer, até a noite, se assim o Senhor nos permitir. Pai, coloque diante de ti aqueles animais que estão sofrendo injustiça, aqueles animais que estão sendo maltratados, aqueles animais que são usados em rinchas para lutar um contra os outros, para virar um jogo, né? Um atrativo para o ser humano, enquanto eles estão ali se debatendo, se machucando um entre os outros, fazendo rinchas, né? Aquilo ali é um sofrimento, Senhor. É só o Senhor que pode fazer justiça na vida das pessoas que têm feito essas maldades, Pai. Coloque diante de ti aqueles animais que precisam do seu alimento, porque o Senhor alimenta eles todos os dias, mas animais que estão em lares, que estão dentro de lares, dentro de casas e não têm um alimento, não têm um lugar para dormir, estão mais sofridos do que estivessem na rua. Mas há também aqueles que estão na rua precisando de um alimento e muitas vezes nós passamos perto e não atentamos a dar um alimento, a dar uma água. Eu sei que o Senhor tem olhado todas as suas criações e o Senhor tem nos olhado com atitude, o Senhor nos tem olhado como está sendo as nossas ações em todos os seus seres, né? Em tudo aquilo que o Senhor nos põe em nossas frentes, aquilo que a gente tem o possível para ajudar, porque o possível nós vamos tentar, mas sabemos que o impossível o Senhor vai fazer. Então, aquilo que é impossível, né? É impossível alcançar agora esses animais que estão sendo maltratados, é impossível eu encontrar agora esses animais que estão sendo comercializados, é impossível eu chegar agora
e encontrar e ver esses animais que são, né, mesmo que é para o nosso alimento, mas que nesse momento estão sendo injustiçados, os cavalos que são tão maltratados, têm passado fome, os animais da selva, da natureza, aqueles, né, as borboletas, os lagartos, todos os seus animais, Senhor, que o Senhor criou, que eles sejam, Senhor, protegidos também, né, pelo teu amor, pela tua graça, e que as pessoas venham ter compaixão e empatia pela vida dos animais, assim como nós precisamos ter pela vida do homem. Abençoa a vida também de cada pessoa. Abençoe também a vida de cada criança. Obrigada, Deus, por esse dia que se chama hoje, porque até aqui só nos ajudou. Obrigada, Senhor, por tudo. Graça e paz, meu